que eu vou trazer um outro bastidor de política para a gente conversar já já. Deixa eu vir para cá, vou dar uma andadinha para cá. Vou voltar aqui para Bianca. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou pessoalmente com o chanceler Olaf Scholz, da Alemanha, sobre o caso da agressão ao ministro Alexandre de Moraes. Esta conversa, Lula falou um pouco, jogou aí a informação no fim de semana e eu fui apurar como é que ela tinha acontecido. Ela foi pessoalmente durante a cúpula entre União Europeia e América Latina na semana passada. Foi ali entre os jantares, as reuniões, esses encontros, que Lula, segundo auxiliares dele, mencionou para Scholz o empresário Roberto Mantovani, que deu um tapa no filho do ministro Alexandre de Moraes durante a confusão no aeroporto de Roma. O Lula já chamou o empresário, vale a gente lembrar, de animal. Neste final de semana, o presidente Lula disse publicamente que tinha entregue o nome do empresário, Roberto Mantovani, a Scholz, mas não detalhou como nem que tipo de represálias espera que o chanceler alemão tome. Não houve prosseguimento dessas conversas, segundo eu apurei. Conversei com Itamaraty, com o Ministério da Justiça e com o Palácio do Planalto. Qual que é a relação de Mantovani com a Alemanha? O Mantovani, o Roberto Mantovani, ele era dono de uma empresa chamada Elifab, que foi vendida para a alemã Nest no ano passado. Desde então, ele está atuando, prestando uma consultoria para a empresa que comprou a empresa que era dele. Esse contrato deve se encerrar em breve, ele recebe uma remuneração por isso. Depois que estourou o escândalo, a Nest até divulgou uma nota na semana passada, negando a associação com o empresário, repudiando as agressões ao ministro. Mas eles ainda têm este contrato aí de prestação de serviço que está em breve se encerrando. Eu procurei também a defesa de Mantovani, que lamentou as declarações de Lula. Vou formar a roda de novo, Tainá Falcão e Yuri Pita. Eu não sei, deixa eu só questionar a Bianca. Bianca, a gente tem a declaração do presidente para mostrar? Ainda não, mas a gente já recupera para vocês. Yuri, eu confesso que eu vi a declaração do Lula no final de semana e quis tentar entender, né? Fui procurar Itamaraty, Ministério da Justiça, falei por que via aconteceu isso e foi realmente ali uma via pessoal. Agora, você consegue entender o que ele espera, o presidente espera que o governo alemão faça e se envolva num negócio privado? Pois é, não dá para entender exatamente, né, Raquel, só com as palavras que foram ditas pelo presidente nesse ato público, né, se não me engano, ali na posse da nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos, ao fazer essa menção. Mas isso nos permite ver o quanto o assunto se tornou um assunto importante para o presidente Lula ter mencionado ainda no exterior, nesta conversa com o chanceler alemão, e depois ter feito menção a esta conversa no fim de semana. Quer dizer, foi um segundo gesto do presidente da República de apoio ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e de ataque à família e, em especial, ao empresário acusado dessas hostilidades ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Num mesmo contexto, ele até nesse discurso faz menção a Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, do partido ao qual Mantovani estava afiliado desde 2016 e que tomou a decisão estatutária do partido pela expulsão de Mantovani, ainda que Kassab, no fim de semana, me confirmou essa informação, consultou lideranças do partido, a cúpula do partido, lideranças de bancada, para tomar essa decisão. Ainda no dia 18, se não me engano, na terça-feira da semana passada, ela foi registrada no dia 21, sexta-feira, junto ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, e divulgada no sábado à tarde. Veio a público a expulsão de Mantovani do PSD. O que a gente percebe
é que há uma reação da política institucional muito forte, há um ato que a política institucional classifica como um exemplo da deterioração do que o discurso do ódio na política provocou no debate público do país, ao ponto de um ministro do Supremo e seus familiares serem hostilizados, agredidos, xingados em um aeroporto internacional, causando até, de certa forma, um pequeno constrangimento internacional por envolver autoridades de um outro país para enviarem imagens de um aeroporto para uma situação que deveria ser, obviamente, não acontecer, nenhum tipo de hostilidade contra ninguém e menos ainda contra autoridades. É um tipo de episódio que vai minando a credibilidade das autoridades, das instituições do Estado Democrático de Direito, e é isso que Lula tem mantido nos seus discursos. Manter esse discurso do quanto o que ele atribui a esse discurso de ódio acaba provocando de problemas para a política institucional do país. A grande questão é que também essa reação exagerada das instituições, ou essa constante reação, acaba alimentando em muita gente o discurso que é um discurso muito caro ao bolsonarismo de perseguição do sistema contra um campo político, quando na verdade se trata de responsabilizar quem comete um ato ilícito. A grande questão é fazer a investigação correta e colocar na proporção adequada o ilícito que foi cometido no aeroporto de Roma. Tainá, o Yuri está fazendo todas essas ponderações, mas eu queria colocar uma outra questão para você, que é a questão política. Acho que vale sempre a gente repetir que a gente condena atos de agressões verbais, eventualmente físicas, a quem quer que seja, principalmente a ministros do Supremo. Mas a fazer essas menções, essas seguidas menções, né? Tipo, chama o agressor aí, já está ali meio que comprovado, a defesa admitiu que dá um tapa no filho do ministro Alexandre de Moraes de animal, e aí solta essa informação de que deu a identificação dele para o chanceler alemão, e a gente vai verificar, não tem um prosseguimento disso, não tem algo que a Alemanha possa fazer contra o empresário. O Lula não está transformando isso num discurso político? Não está transformando isso numa bandeira contra o bolsonarismo? Não está ele também se aproveitando politicamente do episódio? Acredito que muita gente concorde que sim, viu, Raquel? E assim, no entorno do presidente, não à toa está havendo um reforço na equipe que produz os discursos do presidente. A gente sabe que ele gosta de falar ali de improviso, mas a comunicação é um ponto de atenção desde o dia 1 do governo Lula 3, né? Justamente pela insistência em alguns temas. E a gente vê num curto período de tempo as manifestações do presidente da República sobre esse caso da agressão do ministro Alexandre de Moraes. É adequado, acredito que ele vai se manifeste de alguma forma e indique solidariedade ao ministro. Eu entendo que sim, né? Que isso tudo bem, mas nessa mesma manifestação agora há pouco, quando ele fala de um jeito que a gente não compreende, eu também, quando vi logo no final 360 ontem essa manifestação, eu não entendi na prática o que poderia ser feito pelo chanceler alemão. Também estou questionando o Itamaraty para saber se medidas práticas podem ser tomadas e o que não me parece adequado. Não passou por aqui. Não veio por aqui. Mesma informação no Ministério da Justiça, mesma informação no Palácio do Planalto. Aí assessores próximos do presidente me confirmaram que a conversa foi pessoalmente ali em Bruxelas, quando os dois se encontraram. Então isso precisa ficar esclarecido, Raquel. Acho que isso precisa ficar esclarecido, porque olha o tanto de questionamento que a gente está fazendo ao Itamaraty, ao Ministério da Justiça e aos auxiliares do presidente da República. Se foi uma conversa informal em que ele condenou a postura do agressor e comentou que ele era um cara que trabalhava para uma empresa alemã e foi uma coisa informal, sem um pedido de interferência, então isso precisa ser esclarecido. Essa informação que você está trazendo, acredito que publicamente os auxiliares do presidente precisam esclarecer que não se tratou de um pedido de interferência no trabalho de uma empresa privada na Alemanha. Dito isso, o presidente, nessa mesma frase, ele fala, né, que
que, olha, você vai num restaurante, se tiver uma pessoa que você não gosta, ótimo, você não é obrigada a gostar da pessoa, mas não é obrigada a te xingar, não é obrigada a te ofender, como aconteceu com Alexandre de Moraes. Aí, ironicamente, ele vira e fala no aeroporto de Roma, quando um canalha não só ofendeu, como bateu no filho dele. E aí está também reproduzindo essa postura que ele diz ser condenável. E, mais uma vez, eu volto na reflexão anterior que eu fazia. São os discursos improvisados do presidente da República. Eu acredito que eles vão deixar de acontecer, que esse tipo de manifestação que gera tanta tensão e questionamento em torno e discussão, como a gente faz aqui, vai deixar de existir? Não. Mas só o fato, mais uma vez, de haver uma atenção maior no Palácio do Planalto com a equipe que cuida dos discursos do presidente já demonstra que há um incômodo no entorno do presidente da República com essas falas desavisadas.